Uma das coisas que a gente está cansado de falar aqui no Clio, principalmente nos vídeos ou nos podcasts, é sobre os usos da história. A gente já viu em diversos podcasts, em diversos vídeos aqui, como a história ela tem um uso também, ela é usada para fins políticos, principalmente por não apenas o Estado, mas por próprios historiadores, mas como outros pensadores também. E esse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre como que uma batalha lá no século I ainda é usada como forma de diferenciar o que é a latinidade do que é a germanidade. Eu sou o Bruno e você está no Clio História e Literatura. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Clio História e Literatura no YouTube. Antes da gente começar o nosso conteúdo, é sempre bom lembrar que esse vídeo é um oferecimento dos nossos apoiadores lá no Catarse. O apoio de vocês é fundamental para que a gente se mantenha no ar. E se você quer ajudar o Clio a se manter no ar e continuar a produzindo cada vez mais e melhores conteúdos para todos e todas de forma acessível e gratuita, pense em nos apoiar. Para isso, você tem 3 formas muito básicas de apoiar. Primeiro, é se inscrevendo, curtindo e compartilhando esse conteúdo aqui nas suas redes sociais. É sempre bom deixar um comentário, é sempre bom deixar uma curtida, é sempre bom dar um compartilhamento, porque assim você espalha a palavra e diz para o YouTube que a gente está querendo espalhar mais a palavra da história pública e da educação pública. Se você é inscrito, não deixa de ver se o seu sininho está ativado, porque só assim o YouTube tem entregado de forma decente os conteúdos para todos e todas. Outra forma de você acompanhar o Clio e apoiar o Clio é seguindo a gente nas redes sociais. Nós estamos no Twitter, Facebook e Instagram, além da gente ter um grupo lá no Telegram. Os links estão todos na descrição e estão aparecendo em algum lugar aqui da tela. E a terceira forma é através de apoio financeiro. Isso você tem 2 caminhos. O primeiro é através do PicPay. Lá você pode fazer transferências de dinheiro direto para a gente através da @Clio História e Literatura. Pagou um boleto, tem algum cashback aqui, isso não vai te fazer falta. Quem sabe você manda aqui para a gente. Outra forma de apoiar a gente em termos financeiros é através da nossa campanha de crowdfunding lá no Catarse. Entrando em www.catarse.me/Clio, você conhece nossas faixas de financiamento, nossas condições e as nossas brindes e metas. A Batalha da Floresta de Teutoburgo aconteceu no ano 9º da nossa Era Comum, ou seja, a era que nós estamos vivendo aqui e agora. Ela marca a máxima expansão do Império Romano do Ocidente em terras germânicas. A batalha também é conhecida como o Desastre de Varo. Por que isso? Varo é o homem que liderou a campanha contra os germânicos no Rio Danúbio. Essa batalha, então, ela marca uma vitória dos germânicos muito importante. Por quê? É ali que marca a máxima expansão do Império Romano. A partir dali, o Império Romano vai entrar em crise. Se a gente olhar para trás, e isso é uma vantagem da história que a gente sempre tem, é a capacidade da gente olhar para trás. E ali marca uma separação entre o que seria a romanidade e a germanidade. Depois, lá na Idade Média, esses 2 conceitos vão acabar se misturando. Mas, por exemplo, na época das reformas religiosas, você também vai ter uma separação entre a Igreja Latina e a Igreja Reformada, principalmente nos territórios do antigo Sacro Império Romano Germânico. E não é à toa que ele se escolhe justamente para marcar esse rompimento entre germanidade e romanidade, justamente a batalha. O seu líder, o líder germânico que toma o poder, né, que lidera as tropas germânicas contra os romanos, é o Armínio, ou em alemão, Hermann, ou em latim, Arminius. A professora Daniele Galindo e o mestrando Maurício Albuquerque, nesse artigo aqui, fazem um texto muito interessante sobre o papel do Armínio enquanto figura política, principalmente na questão da unificação alemã, onde o Armínio ele é visto como uma espécie de pai da pátria alemã. Como a gente já viu no vídeo sobre o livro O Mito das Nações,
esse vídeo aqui em cima, você percebeu ali que a história ela é cheia de mitos fundadores, principalmente mitos fundadores do Estado Nacional. Não é à toa que os ideólogos da unificação alemã vão escolher o Armínio, porque é justamente ali que há uma separação muito clara e evidente do que são os germânicos e do que são os romanos, e depois os latinos. Se a gente olhar a Europa hoje, a gente vai ver que a Europa é dividida em 3 grandes grupos: os latinos, os germânicos e os eslavos. E até hoje, os germânicos eles se veem muito como diferentes, tanto de latinos, mas enquanto eslavos. Mas essa diferença é de fato assim tão grande? Veja bem, o povo alemão de hoje não é o povo germânico lá do século I. Muito pelo contrário, povos nascem e morrem e também se modificam. Um bom exemplo disso são os vikings. Os vikings, eles desapareceram ou não? Eles foram conquistados ou não? Se você falar para um inglês, ele vai dizer que ele é o herdeiro dos vikings. Se você falar para um russo, ele vai dizer que ele é o herdeiro dos vikings. Então, os vikings eles não desapareceram, eles simplesmente se transformaram em outra coisa. E aqui é muito interessante, e o texto da professora Daniele Galindo e do Maurício Gonçalves, da Maurício Albuquerque, desculpa, ele é muito interessante, porque ele traz muito desse uso da história, de como um passado ele serve para justificar o presente. Nós já falamos disso aqui algumas vezes. A Floresta de Teutoburgo, a Batalha da Floresta de Teutoburgo, ela já virou série, ela já virou parte de clipe do Rammstein, ela já virou estátua na Alemanha, ela é sempre referendada como uma espécie de mito de origem do que é a Alemanha. Inclusive, se você pegar a Germânia, que é a personificação, que aliás é um tema que eu quero fazer um vídeo em breve, personificação de países, a Germânia, ela tem traços que lembram muito o armínio. E por que isso? O armínio provavelmente não era nada parecido com essa imagem da Germânia. Ele deveria ser muito mais um bárbaro, entre muitas aspas, aqui eu não gosto de usar esses termos, bárbaro e civilizado, mas enfim, mas para vocês entenderem, né? Então, a Batalha da Floresta de Teutoburgo, ela passa por essa visada do século XIX, principalmente pelos historiadores nacionalistas, para justificar não o seu passado, mas o seu presente. E é aqui que é interessante a gente falar. O passado, às vezes, ele é mais presente do que passado. Às vezes, ele é trazido para o presente para justificar as ações não lá do passado, mas de hoje. Então, nós somos alemães, nós precisamos nos unir, nós precisamos manter um império forte e poderoso, assim como o Armínio fez, assim como Carlos Magno fez, assim como o Henrique Leão fez. E para que isso? É para justificar esse passado? Não. É para justificar o Kaiser e o Bismarck, que estão mitificando a Alemanha, mitificando a origem alemã, para que isso gere um país, para que gere um Estado nacional. Veja aqui o nosso exemplo, o Brasil. Qual que é o nosso mito fundador do Exército, por exemplo? É a Batalha de Guararapes, que é a última batalha de expulsão das invasões holandesas no Pernambuco. Então, por que se escolhe a Batalha de Guararapes? Porque ali é o grande primeiro surto nacionalista. Se tem uma primeira ideia de que isso aqui é o Brasil. Ou a própria Guerra do Paraguai também é vista como um mito fundador do Exército, como um bastião da democracia e da legalidade. A gente tem diversos mitos fundadores no Brasil. O quadro do Pedro Américo, da Declaração da Independência, é um exemplo fulcural disso, é um exemplo gritante do que é um mito fundador. Se a gente olha os documentos e olha a historiografia, principalmente a historiografia mais contemporânea,
ela não diz nada com aquele quadro. Aquele quadro ele fala muito mais sobre as representações da origem do Brasil do que sobre o que estava acontecendo ali de fato. Não só o quadro do Pedro Américo. Se a gente pegar o quadro do Campo de Santana, da Proclamação da República, a mesma coisa. A mesma imagem, esse mesmo mito que a República Brasileira foi uma redenção, uma libertação e etc. Quando, na verdade, como a gente já viu num episódio de podcast, ele é, na verdade, uma reação a algumas possíveis mudanças que estava tendo dentro do próprio Império. Então é interessante da gente notar por que eu escolhi justamente a Batalha da Floresta de Teutoburgo. Porque ela é muito distante temporalmente da gente, a gente está falando de mais de 2.000 anos de história, e ela é alheia a gente enquanto brasileiro. Né? Talvez ela não converse tanto assim com a gente, mas ela explica muito dessa relação que a gente tem com os mitos fundadores. O Mito das Nações, o livro que eu recomendo para todo mundo sempre ler, ele diz muito sobre isso, sobre como esses mitos originários, como esses mitos de origem, na verdade, eles são contaminados com uma visão lá do século XIX, da historiografia mais nacionalista, de que os países eles precisam buscar a sua origem e o seu mito de fundação. E esse é o papel da história. E se a gente parar para pensar um pouco, isso está contaminado no livro didático, nas representações do imaginário, quando a gente trata de história. Enfim, nos monumentos, nas mais diversas formas que você tem de representação da origem da gente. Teve um tempo atrás, quando teve a explosão das manifestações antirracistas, se começou a se questionar se deveria derrubar ou não as estátuas, se deveria tirar certas estátuas ou não. E também isso está na chave do mito de fundação. Porque se você solidifica a história, se você não dá a mobilidade que é necessária para ela, você acaba usando esse sempre argumento. Não vou apagar essa história, porque se eu apagar essa história, a gente vai voltar a repetir. Sendo que, quando você critica esses mitos de origem, você critica essas representações, seja através de tirar essas representações, como no caso de estátuas, seja como através de questionar. Mas o que tinha de alemão o Armínio? Ele tinha uma identidade alemã ou ele tinha uma identidade muito mais tribal e linguística antes do que qualquer outra coisa? Então, quando a gente critica esse tipo de ação, nós estamos não apagando a história, nós estamos fazendo história. A história não é simplesmente olhar para trás, para o passado e falar, nossa, como as coisas eram diferentes lá atrás. Ou, nossa, como as coisas eram iguais lá atrás. História é reinterpretar o passado. O passado, ele nunca é passado. O passado, ele é muito mais presente do que passado. Por isso que o historiador, quando ele olha para trás, ele tem que ter os dois pés no chão. Ele tem que ter os dois pés na realidade que ele vive. Porque sem isso, olhar para trás vai ser simplesmente crônica ou memorialista. E isso não é função do historiador. Quer dizer, é função, mas não é a principal função do historiador. Não é simplesmente coletar os dados de uma forma fria, de uma forma, vou só codificar isso aqui. Não. A função do historiador é interpretar esses fatos, principalmente através do método historiográfico que ele acha melhor de se fazer. Então, que fique uma lição para a gente com a nossa ideia da Batalha da Floresta de Teutoburgo. Que quando a gente lida com essas ideias cristalizadas, que algo de fato aconteceu, que algo dado, a gente não pode, a origem da Alemanha tem que ser a Batalha da Floresta de Teutoburgo, porque é ali que o Armínio vence as tropas romanas e ali você modifica a relação de forças entre germânicos e romanos e ali cria-se o espírito da germanidade. A gente não tem que cair numa armadilha dessa. A gente tem que se perguntar, tá, mas o quanto disso é verdade? O quanto disso é possível a gente inferir através das representações, das documentações, da própria historiografia?
É possível a gente falar que o Armínio é o primeiro alemão? É possível falar que o Carlos Magno era o primeiro alemão? É possível falar que o Bismarck era o primeiro alemão? É bom lembrar que a unificação alemã, ela tem duas guerras, né? A guerra da Prússia contra a Áustria e da Prússia contra a França. E a guerra da Prússia contra a Áustria, ela tinha como caráter a unificação da Prússia com a Áustria, que o grande depositário na época, no século XIX, do que era a Alemanha, era justamente a Áustria. Então, é uma guerra que a Alemanha luta contra a Alemanha perde e a capital do império fica com a Áustria. Então, meus amores, é sempre bom a gente questionar quando a gente trata desses mitos fundadores. Na verdade, é sempre bom questionar qualquer que seja o mito. Era isso então, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Eu quero que vocês continuem a conversa aqui nos comentários. Deixa aí o que vocês acham desses mitos fundadores. E que se você conhece algum outro mito fundador de algum outro país, tem diversos. Tem um mito fundador dos Estados Unidos, com o Paul Revere falando que se os ingleses vierem, eles vão vir com... Ele faz acena uma lanterna por um por terra, 2 por mar. Existem diversos desses mitos fundadores, diversos. Tem do Japão, da China, da Índia. Todos os nacionalismos, eles têm um mito fundador. Deixa aí se vocês conhecem algum, ou se vocês já leram o Mito das Nações e o que vocês acham. Uma outra indicação minha, se vocês gostaram dessa questão da Batalha da Floresta de Teutoburgo, é assistir o clipe Deutschland, do Rammstein, que no começo do clipe, as primeiras sequências de cena, aparece essa batalha, justamente da Alemanha, que é a personificação da atriz negra, que ela vai ser a Alemanha ao longo do clipe toda, contra as forças romanas. E tem uma cena que ela é muito emblemática, que ela corta a cabeça do soldado romano, né? Ela separa, de fato, o que é a Alemanha do que é o Império Romano. E tem uma série no Netflix que chama Bárbaros, que retrata como que o Armínio, depois da Batalha da Floresta de Teutoburgo, como que ele entra para as legiões romanas de uma forma meio romanceada aí. Era isso então, meus amores. Não deixa de compartilhar e de curtir esse vídeo, de se inscrever e ativar as notificações. Um beijo, um abraço, um aperto de mão e o resto é vida que segue.